Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal Célio Teixeira. Já agradecer os amigos que foram lá no canal, se inscreveram, fazer o convite àqueles que não se inscreveram ainda, vão lá, se inscrevam no canal, deixa o seu likezinho positivo também, para que esse canal, para que esses vídeos continuem crescendo todos os dias. Agradeço mais a todos vocês e já vamos direto para as informações, para os destaques do vídeo de hoje, desta segunda-feira. Hoje é dia 31 de maio, o mês está acabando, 31 de maio do ano de 2021. Nova York reinventa a vida em suas ruas. Nós vamos trazer informações também sobre a situação do Japão, que já se prepara aí para as Olimpíadas, e vamos conferir. Bolsonaro minimiza atos contra ele e diz que faltou maconha para manifestantes. Que história é essa? Conmebol anuncia que a Copa América será disputada no Brasil em meio à Covid e eles agradecem a Bolsonaro pela permissão. Estudo em Serrano. Serrano é um município lá de São Paulo. Esse estudo indica que pandemia pode ser controlada com 75% da população vacinada. Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória em junho, a partir de amanhã, viu gente? E nós vamos conferir CPI, tratamento precoce e suposto ministério paralelo estarão na pauta nesta semana na CPI da Covid. Homem condenado por estupro de vulnerável é preso após 10 anos foragido aqui no Ceará. E o estado tem o mês de maio mais chuvoso desde o ano de 2012. Polícia Civil realiza maior apreensão de drogas no ano aqui no estado. E agora em Recife, homem perde a visão de um olho após ser atingido por bala de borracha em protesto. Isto aconteceu neste final. Eu sou Célio Teixeira, agradeço mais uma vez a todos os amigos e amigas que sempre acompanham aqui a nossa programação, que sempre acompanham os vídeos, e já vamos direto aí para os detalhes do vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho lá de Nova York, a vida tentando voltar ao normal, o Japão também. Em frente a pedaços do que é, segundo dizem, o melhor strudel da cidade, o melhor local da cidade para conversar, para bater papo. A bioquímica aposentada Basilique Ciuti, dona de um salão de beleza, discutem nas mesas externas de uma confeitaria lá do centro de Nova York se a pandemia modificou o espírito nova-iorquino. Agora é tudo diferente, ninguém faz mais planos, as coisas acontecem no dia a dia numa casa de Zélia. As pessoas estão mais solidárias, o sofrimento nos tornou mais empáticos. Rebate baixos, as amigas se distraem aos domingos nestas mesas instaladas no meio do asfalto graças à iniciativa municipal de ruas abertas. É uma atitude lá de Nova York. Com uma ação emergencial relacionada à pandemia que interrompe o tráfego em dezenas de ruas. Na verdade, centenas de quilômetros estão fechados para as pessoas sentarem em mesas ao ar livre. É Nova York se reinventando. Isso para favorecer, claro, ao ar livre o consumo em bares e também restaurantes. A chegada abrupta de uma potente moto que estaciona ao seu lado recriminarem a conduta do motociclista. Eles começam a reclamar. O gesto de repreensão parece inaudito numa cidade e num país que se caracterizam pelo respeito ou indiferença pela liberdade do outro. Mas a verdade é que Nova York, nos parques, nas ruas, eles começam a se reinventar. Boa parte da população vacinada, os números da pandemia caindo de forma muito significativa e eles estão começando a ter um normal com mais respeito, mas um normal mais solidário, segundo eles, porque a pandemia mudou a vida e a forma das pessoas verem uns aos outros. Em sua primeira manifestação pública sobre os protestos que reuniram milhares de pessoas contra o seu governo no último sábado, dia 29, o presidente Jair Bolsonaro minimizou nesta segunda-feira o tamanho dos atos e disse que faltou maconha. Isso mesmo, ele disse que faltou maconha e dinheiro para os manifestantes. O termo não foi maconha, mas ele disse algo parecido. Você sabe por que teve pouca gente nessas manifestações da esquerda, agora no último fim de semana? Porque a Polícia Federal, a PRF, estão apreendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou erva para o movimento, disse o presidente aos seus apoiadores.
esse vídeo circula aí em alguns pontos mostrando essas palavras do presidente. Bolsonaro afirmou que faltou dinheiro também para aqueles que se reunirem em atos nas capitais com maiores concentrações em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Eu acho que é um momento que as pessoas, independentemente de quem apoia Bolsonaro ou de quem é contra, eu acho que era bom evitar essas aglomerações, é bom evitar esse tipo de contato na rua, porque pode salvar vidas. Eu acho que pode ser um pouquinho mais na frente essas manifestações pró ou contra. As urnas podem dar uma resposta positiva ou negativa daqui mais um tempo. A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a próxima edição da Copa América será disputada no Brasil. As datas permanecem as mesmas, 13 de junho e 9 de julho. 13 para o início e 9 de julho aí para o final. Mas as sedes ainda serão divulgadas. Manaus, Brasília, Natal e Recife são as cidades que deverão receber a competição continental das seleções. Ainda não estão confirmadas. A CBF deu aval para a realização dos jogos no país em concordâncias com os governos estadual e federal. Quero agradecer muito especialmente ao presidente Jair Bolsonaro e ao seu gabinete por receber o torneio de seleções mais antigo do mundo. Igualmente, meus agradecimentos vão para o presidente da CBF, Rogério Caboclo, por sua colaboração, disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Então, eu não sei se é um momento para o país receber, mas vamos esperar que com os protocolos todos nós não tenhamos aí um surto por causa deste evento no Brasil. Eu acredito que não, porque o Campeonato Brasileiro está acontecendo e os cuidados, os protocolos são muito rígidos com relação aos jogos de futebol. Um estudo realizado em Serrana, São Paulo, indica que a pandemia pode ser controlada com 75% da população vacinada. A conclusão foi divulgada pelo Fantástico da TV Globo, que trouxe dados do estudo feito pelo Instituto Butantan. A cidade do interior paulista, na região metropolitana de Ribeirão Preto, passou por estudos sobre as consequências da vacinação em massa da população. O chamado Projeto S, idealizado aí pelo Instituto Butantan, consiste em analisar o impacto e a eficácia da vacinação na produção ou na redução de casos do novo coronavírus e no controle da pandemia. Com 45 mil habitantes, cidade muito parecida aqui com o município de Mombaça, com relação ao número de habitantes. O município teve os moradores divididos em 4 grupos nomeados pelas cores verde, amarela, azul e cinza. Os grupos foram vacinados isoladamente com uma semana de diferença. Segundo as informações da reportagem, o controle da pandemia se deu após 3 dos 4 grupos serem vacinados. A esta altura, cerca de 75% da população havia recebido as 2 doses e as mortes lá caíram 95%. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, terão que voltar a fazer prova de vida para não terem seus benefícios bloqueados. Com a obrigatoriedade suspensa desde março do ano passado por conta da pandemia, as provas de vida serão retomadas a partir de junho. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento do benefício. E o que vem ser realmente essa prova de vida do INSS? A prova de vida nada mais é do que um procedimento anual e obrigatório para os segurados e pensionistas do INSS que recebem seu benefício por meio da conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, comprovarem que estão vivos. Essa é a prova de vida, eles têm que comprovar que estão vivos. Tem como principal objetivo dar mais segurança tanto para o cidadão quanto para o governo, evitando aí as fraudes que são frequentes, nessa questão aí do INSS. O controverso tratamento precoce e a existência de um suposto Ministério Paralelo da Saúde no governo de Jair Bolsonaro estão em pauta nesta semana na CPI da Covid-19 no Senado. Estão agendados depoimentos de 5 médicos que deverão responder sobre os motivos para defender ou não o uso de medicamentos sem eficácia contra o coronavírus. O depoimento mais aguardado é da oncologista e infectologista Nise Yamaguchi, que além de defensora do uso da cloroquina e hidroxicloroquina, é apontada como integrante da estrutura paralela de aconselhamento à presidência da República. O mês que marca a presença de representantes dos estados pela primeira vez na agenda da pandemia tem início com expectativas voltadas também para o Supremo Tribunal Federal. Essa questão de medicamento precoce, eu
particularmente não sou contra não, você fazer um tratamento precoce, porque eu aprendi ao longo da minha vida e quando você trata uma doença no início dela, a possibilidade de você combatê-la é muito maior. Então eu não vejo problema nenhum no tratamento precoce. O grande problema aí da Covid é você tratar com medicamentos que não servem para nada. Aí sim, não tem tratamento precoce ou não tem tratamento na época que dê certo, porque o remédio ou o medicamento não serve para nada. Esse eu acho que é o grande problema. Agora, tratamento precoce, eu aprendi, por exemplo, eu acho que os amigos e amigas aí também aprenderam, e uma pessoa adoece de câncer, por exemplo, diz, se você tratar precocemente logo no início, você vai ter sucesso. Por que não ter sucesso com a Covid também, com o tratamento precoce? O grande problema é você fazer um tratamento com remédio que não serve para nada. Eu acho que esse tem que ser o tema da discussão. Um homem de 27 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi localizado na zona rural do município de Bela Cruz, aqui no interior do Ceará, na manhã deste domingo, dia 30. A prisão foi realizada após uma ação da Polícia Civil do estado do Ceará. O acusado cometeu o crime em 2011, mas só foi localizado no último domingo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Ceará, os policiais civis da delegacia de Acaraú saíram em diligências com base nas investigações sobre o paradeiro do homem. O suspeito foi localizado no distrito de Cajueirinho e assim os agentes de segurança puderam cumprir o mandato de prisão que estava em aberto. Olha aí, 10 anos depois. Com 95,9 milímetros, maio fechou com precipitação 5,9% acima da média no mês, que é de 90,6 milímetros. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, é o melhor resultado para o período desde o ano de 2012. Apesar do volume de chuva, o aporte dos açudes ainda é preocupante. Segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, aqui a COGÉ, o Castanhão, que é aí o principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem apenas 13,04% da sua capacidade. Já o Oroz, segundo maior açude do estado, tem quase 29,21% do volume máximo. O Banaburu está com 9,46%. 33 açudes estão com volume acima de 90% e 45 reservatórios estão com volume inferior a 30%. O exemplo disso aqui é o açude público Serafim Dias em Mombasa. A Polícia Civil realizou na manhã desta segunda-feira a maior apreensão de drogas, isso aqui no Ceará, nos 5 primeiros anos aqui no estado do Ceará. 165 quilos de entorpecentes, sendo 163 quilos de maconha e 2 de cocaína localizados em uma casa na cidade do Crato, no interior do estado. Um homem de 20 anos foi preso. Até o momento, a maior apreensão no Ceará em 2021 havia sido registrada no mês de março, quando a Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviária Estadual, a BPRE, prendeu um casal flagrado aí transportando 272 tablets de maconha, pesando aí cerca de 150 quilos. Esse um pouquinho mais. Parabéns aí à polícia, 165 quilos de drogas a menos aqui no meio da sociedade. O autônomo Daniel Campeiro, 51 anos, perdeu a visão do olho esquerdo ao ser atingido de uma fatalidade por essas manifestações que eu digo que não é momento para isso. Por ser atingido por uma bala de borracha durante as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro no último sábado, dia 29, lá no Recife. A vítima não estava envolvida no protesto e foi encaminhada ao Hospital da Restauração. Morador do bairro dos Torrões, na zona oeste da cidade do Recife, Daniel trabalhava adesivando táxi e estava no centro do Recife para comprar material. De acordo com a filha de Daniel, Daniela de Souza, de 28 anos, o pai não acompanhava a situação política e estava por acaso no ato. Nem sabia que tinha protesto por lá, mas acabou sendo vítima dessa tragédia, disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Segundo informações de organizadores, a manifestação ocorreu de forma pacífica e com distanciamento social entre os participantes. Entretanto, a Polícia Militar de Pernambuco encerrou o protesto com bombas de gás lacrimogêneo, tiros de bala de borracha. Tem muita gente revoltada com o que fez a polícia lá no Recife. Gente, agradecer demais aos amigos e amigas que já acompanham este vídeo, que acompanham o canal do Célio Teixeira, agradecer demais, fazer o convite para amanhã, produção de mais um vídeo às 10 mais do dia aqui no canal do Célio Teixeira.